Hoje vamos ter mais uma aula do que uma pregação. Deixa eu dizer a razão. Muitas pessoas entendem que qualquer igreja, não importa o caminho, ao sermos sinceros, estamos no caminho de Deus. Há algumas semanas atrás, 3, 4 semanas, o líder da igreja romana disse, ao encontrar vários líderes de várias denominações religiosas, ele disse que não importa qual a igreja, não importa qual a religião, todas são simplesmente como se fossem línguas diferentes dizendo a mesma coisa. Vivemos num período além desse, aonde as pessoas fundam igrejas, as igrejas têm donos, e os objetivos são mais focados na questão econômica do que na questão espiritual. É claro que a questão econômica tem o seu lugar. A Bíblia é clara em dizer dízimos e ofertas. Mas os absurdos chegam a serem tão gigantescos que existem pastores que nem são pastores, que muitas vezes vendem a sua igreja com os membros dentro, e os membros nem sabem disso. E quando alguém compra essa igreja, esse pastor entra, um novo pastor, dizendo que ele é um pastor novo enviado, e na verdade é um novo dono daquele, posso chamar, negócio. Hoje as religiões se multiplicam, temos quase 40 mil denominações religiosas cristãs. Qual é a razão da igreja adventista existir? Eu não estou e nem falarei com foco de pessoas. Eu sempre digo que Deus tem os seus filhos em todas as denominações religiosas. Mas como assim, pastor? Se as religiões ensinam coisas iguais e outras coisas diferentes, como todos podem, ou muitos podem ser filhos de Deus espalhados? Porque Deus avalia duas coisas. Primeiro, se a pessoa está seguindo toda a luz, toda a verdade da palavra de Deus, e também avalia a coerência, a sinceridade, o quanto essa pessoa está focada em viver a verdade que conhece. Pastor, mas e se algumas pessoas estiverem acreditando naquilo que não vem da Bíblia? Deus vai avaliar se até esse ponto essa pessoa teve ou não oportunidade de conhecer toda a verdade. Porque enquanto ela não tem, está sendo coerente com aquilo que acredita, procurando viver o que acredita, Deus está olhando para ela com os olhos diferentes do que aqueles que têm chance de conhecer a verdade, não aproveitam a chance, ou se conhecem a verdade e não a vivem. Entendem isso? Então Deus tem os seus filhos espalhados, mas Deus não pode ter duas igrejas. Não estou dizendo nada até agora, só estou dizendo que Deus não pode estar dirigindo duas igrejas, duas denominações religiosas, ou todas as 40 mil denominações religiosas diferentes. Uma coisa é Deus dirigir pessoas, outra coisa é Deus dirigir denominações religiosas. Deus não pode dirigir uma igreja que não segue a palavra dele, mesmo tendo dentro dessa igreja pessoas que até então são sinceras naquilo que acreditam. Entendem a diferença? Se você procurar qualquer pastor de cada denominação, lógico, estou dizendo daqueles que realmente são honestos, sinceros de verdade, que entendem que estão andando com Deus, eles vão entender que estão andando na verdade. Mas algumas coisas precisam ser consideradas quando tratamos de entender qual o caminho a seguir.
Quais são as verdades a seguir? E algumas coisas eu vou falar nessa manhã. Seria impossível em um sermão falar tudo que eu falarei dentro de um resumo. Vamos ter muitas informações, mas será ainda um resumo para a gente entender como a igreja adventista surgiu, por que surgiu, qual o seu contexto histórico, qual o seu propósito de existência, por que estamos aqui. Eu acredito que é muito importante conhecermos a história, aquilo que ocorreu, para que possamos entender o nosso presente. É muito importante entendermos o passado, para entendermos o presente e nos prepararmos para o futuro. Precisamos entender a nossa identidade. Concordam comigo? Precisamos entender quem somos, por que somos, qual a nossa razão de existir. Chamamos de missão. Aonde queremos chegar, chamamos de visão. Quais são os nossos valores, princípios que regem a nossa vida para que atinjamos a visão, para que cumpramos a missão. Isso é para a nossa vida pessoal, isso é para a nossa família, isso é para a nossa igreja. Não podemos viver por viver. Igreja não é um lugar que nós devemos simplesmente frequentar. Igreja não é como um clube, como uma academia, como um supermercado que nós vamos e voltamos. A igreja existe para um propósito, e a igreja adventista surgiu dentro de um contexto profético específico, com um propósito definido. Antes de eu abrir aqui a tela, deixa eu falar mais algumas coisas importantes. A base do conflito entre o bem e o mal que acontece no planeta Terra, isso é claro. É claro para você que vivemos num mundo que está em conflito entre o bem e o mal, é claro isso. Não estou falando nem de religião. É olhar para o mundo e ver que estamos subindo e indo na direção do fim. Vocês estão percebendo como o mundo está? Politicamente falando, economicamente falando, climaticamente falando, as guerras. Não parece ilógico no momento em que vivemos na história desse mundo ainda termos guerra? Não parece ilógico? Olha o que está acontecendo no Oriente Médio. Não parece lógico ver pessoas passando fome hoje e morrendo por falta de alimento? Não parece lógico isso? Não parece terrível você viver num mundo que as pessoas morrem por não ter condições básicas de saúde, as famílias se destruindo, a instrução no mundo acadêmico indo para uma direção cada vez mais não trazendo formação para o ser humano. Pense comigo, eu queria, a minha mensagem vai ser mais aula do que sermão, mas eu quero que vocês pensem comigo. Queridos, nós precisamos entender quem nós somos, como pessoas, como igreja. Precisamos entender por que estamos aqui. Como é a sua vida? Você vive por viver? Cada dia você vai vivendo sem nenhum propósito? O tempo vai passando, os meses vão passando, os anos vão passando, e a nossa vida continua igual. Não estamos percebendo se estamos crescendo, se estamos avançando, ou se estamos vivendo por viver. Sabe o que está acontecendo com a humanidade e conosco, uma grande parte do seu povo? Estamos mais ligados aos prazeres desse mundo do que os prazeres de Deus. Estamos mais ligados no hoje,
nas emoções, na adrenalina, nos divertimentos, no lazer, que podem ter o seu lugar, mas estamos mais focados nisso do que naquilo que Deus tem para nós, nos propósitos de Deus para a nossa vida. Se você estivesse no lugar de Deus, espere um pouquinho antes de passar aqui, aliás, eu que vou passar, deixa aqui na tela, pode voltar, deixa aqui, deixa eu ver se está funcionando, eu aponto para aí, ok. Nós estamos mais preocupados com as coisas dessa vida. Eu não estou querendo ser radical, não me ouçam assim, eu não sou radical, mas nós muitas vezes, que pregamos tanto que não devemos ser radicais, não percebemos que estamos sendo. De que forma? Quando buscamos muito a Deus, as pessoas dizem, você é muito radical, você é fanático, porque busca muito a Deus, lê muito a Bíblia. Quando eu me converti, buscava muito a Deus, porque estava preenchendo meu vazio. Alguns diziam, esse menino está no primeiro amor, logo logo o primeiro amor vai passar. Queridos, muitas vezes podemos ser criticados porque somos vegetarianos, ou porque lemos muito a Bíblia, ou porque colocamos a Deus em tudo, mas quando esquecemos de Deus, estamos no outro extremo, vivendo uma vida quase não tendo tempo para Deus, aí não somos criticados como radicais. E na verdade, eu convivo com pessoas, é a minha vida, é a minha profissão, que eu faço por amor. As pessoas hoje, nós, e eu vou me incluir também, porque também tenho problemas, eles só, na maioria das vezes, temos problemas, temos lutas, e não solucionamos, porque continuamos tentando corrigir a nossa vida, sem ter a Deus de uma forma primariamente individual, de forma secundária, na sequência, família e igreja. Não temos. Tratamos os problemas da vida como se fossem azar, sorte, porque comigo, não sei porque aconteceu, e aí busco soluções que não têm a Deus em primeiro lugar, e vou vivendo a vida, aparentemente tendo Deus, aparentemente tendo uma igreja para ir, mas na prática, não vivo uma vida com Deus a ponto de permitir que Deus me conduza a ter um caráter, uma maneira de pensar que seja progressivamente semelhante à maneira como Deus pensa e gostaria que eu pensasse. E limitamos a felicidade em casar, em comer, em passear, em trabalhar, em estudar, coisas boas que têm o seu lugar, mas a nossa vida gira só em torno disso. Entendem isso? Vamos falar um pouco de igreja então. Aqui está o símbolo da igreja. A igreja adventista tem, em cada aspecto da sua existência, dos seus objetivos, dos seus propósitos, mesmo o logotipo da igreja tem uma razão de ser. Primeiro, por que a igreja adventista do sétimo dia? Adventista, esse nome está ligado ao que nós pregamos primariamente, a volta de Jesus. A Bíblia tem 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. O Antigo Testamento é antes de Cristo vir, o Novo é depois que ele veio. Na Bíblia, nós temos escrito por cerca de 40 homens que foram inspirados por Deus, assuntos que variam em todas as áreas da vida. Você tem ensinamentos na Bíblia, nós vamos ver hoje, em várias áreas. Mas um dos ensinamentos, se não o ensinamento mais forte, está ligado à primeira vinda de Jesus, quando historicamente nós temos no nosso calendário, estamos 2024 anos depois de Cristo, há um ajuste ali no início, mas ficamos com esse ano, da sua primeira vinda, onde Jesus morre por nós e se torna o nosso Salvador.
temos profecias que mostravam como seria a primeira vinda, mas temos profecias que mostram como será a segunda vinda, aonde Deus colocará um ponto final nessa situação inicialmente, e depois resolverá o problema do mal na terra e no universo. E a igreja adventista tem, dentro dos seus objetivos, dentro da missão que Deus nos chamou, dentro daquilo que a palavra de Deus nos mostra, a importância de empregarmos e de ensinarmos a segunda vinda de Jesus. Por isso o nome adventista. Por que sétimo dia? Porque dos 10 mandamentos de Êxodo 20, o mandamento esquecido, o mandamento alterado, é o quarto mandamento de Êxodo 20, versículos de 8 a 11, onde Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E sabe uma coisa que me impressiona hoje, mais do que nunca? Tenho o privilégio de estudar a Bíblia há 40 anos, todos os dias, e eu estudo também muito o que as religiões ensinam, o que os doutores das outras denominações de teologia ensinam, e é impressionante. Hoje, com mais maturidade, com mais conhecimento, com mais experiência, eu ouço que essas pessoas pregam e ensinam. Não estou duvidando do cristianismo e nem da sinceridade delas, e nem do amor delas para com Deus. Estou falando de teologia. É impressionante, mas fica muito evidente a manobra teológica que hoje é feita por esses homens ao ensinarem doutrinas que não têm base bíblica clara, e fazem um exercício de tirar textos de contexto e levam milhares de pessoas numa direção que não tem a Bíblia como a base da verdade. O sábado é um exemplo. Alguns dizem o sábado foi abolido. Mas como abolir o sábado se ele está dentro dos 10 mandamentos? Se eu tiro o sábado, eu tiro os outros 9. A lei não foi abolida. Como? Então eu posso matar, roubar, não tem jeito. Então começo a tentar, não, mas Jesus ressuscitou no domingo, então agora o dia de guarda é o domingo. A comemoração da ressurreição de Jesus não é a guarda do domingo, é a ceia e o lava-pés que vamos realizar aqui no segundo sábado de novembro. Jesus disse: fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Não é a guarda do domingo que está ligado a lembrarmos da ressurreição de Jesus. Claro, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, mas ele descansou no sábado. Se eu tenho que valorizar um dia porque ele ressuscitou, então eu poderia valorizar a sexta-feira que ele morreu, porque se ele não morresse na sexta, também nada aconteceria. Então poderia guardar a sexta, entendem? A razão da guarda não está ligado à morte ou ressurreição de Jesus, mas à criação. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Por isso nós ensinamos isso. As pessoas podem criar manobras teológicas, mas não dá para mudar algo tão claro, tão direto da parte de Deus. Aqui está só alguns detalhes do símbolo. Embaixo o símbolo, eu não sei se vocês já entenderam o que é esse símbolo. A gente vê e nunca para pensar muito. A Bíblia aberta embaixo, essa parte de baixo é uma Bíblia aberta. A cruz está ali. Esse passador de slides, obviamente, não, em tela assim, ele não consegue iluminar. Há uma cruz ali no meio da Bíblia, lembram? Está vendo? A chama está ligado à esfera de pregarmos o Evangelho no globo, no planeta Terra. As próprias linhas estão para cima no sentido contínuo, simbolizando a ressurreição e a ascensão de Cristo. Ou seja, há um simbolismo de que a igreja prega a palavra de Deus, prega a crucifixão de Jesus, prega a sua ressurreição e prega uma mensagem que deve ser levada para o mundo inteiro. Simplesmente isso.
Como surgiu a igreja? A história da igreja, ela é longa, não tem como colocar aqui numa manhã. Se um dia vocês quiserem estudar no detalhe, podemos marcar aqui uma reunião na parte da tarde para a gente estudar com calma. Eu vou fazer um resumo muito bem resumido. Guilherme Miller foi um homem que viveu antes, ali no período ele nasceu antes, mas começou a ser conhecido a partir do ano de 1800. Guilherme Miller, ele era inicialmente um homem deísta. O que era um deísta? Deísta são pessoas, e eram pessoas, que acreditam que Deus criou o planeta e deixou o planeta andar sozinho. É como alguém que dá corda no relógio, e depois o relógio continua funcionando por si só. Guilherme Miller não acreditava que Deus interferia nas coisas desse mundo. Ele entendia sim que Deus havia criado, mas não interferia, não interagia com a raça humana. Mas um dia resolveu estudar a Bíblia. E começou a estudar a Bíblia, sabe como? Versículo por versículo. Ele abriu ali em Gênesis 1, versículo 1, e leu o versículo. E ele tinha um negócio que chamamos de chave bíblica. Um livro, eu tenho um livro desse, aonde quando você tem um assunto, essa chave bíblica mostra aonde esse assunto está ao longo da Bíblia. Então, Gênesis 1, ele vai achar lá 20 textos bíblicos, 10 textos bíblicos que falam de Deus como Criador. Então ele pegava versículo por versículo, olhava as referências a outros textos que falavam do mesmo assunto, e só passava para o versículo seguinte, quando ele tinha estudado o máximo que ele podia do versículo anterior. E assim ele foi estudando. Até que um dia, ele se deparou com um texto. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu vou ler esse texto, o resto eu vou projetar. Em Daniel, capítulo 8, versículo 14. Querem abrir? Eu vou ler também. Ele estava estudando e ele se deparou com esse texto. Daniel 8, 14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido essa visão, procurei o significado. Eis que se apresentou diante de mim como uma semelhança de um homem, e aí vem Gabriel. Ou seja, qual é o contexto dessa história de Daniel? Daniel era um homem que viveu cerca de 600 anos antes de Cristo. Aqui dá para falar horas sobre esse assunto, eu vou resumir. Daniel viveu cerca do ano 600 antes de Cristo. Ele era de Judá, foi levado em uma das invasões de Nabucodonosor para a Babilônia, e ao estar em Babilônia, ele lia os escritos do profeta Jeremias, e Jeremias tinha dito que o povo de Deus ficaria 70 anos no cativeiro, e os 70 anos já estavam chegando, e Daniel era um homem de Deus, que amava o povo de Deus, amava a Deus. Daniel estava preocupado, porque ele queria que o seu povo voltasse para Jerusalém, que reconstruísse Jerusalém, que reconstruísse o templo, para que o nome de Deus pudesse ser exaltado, para que a palavra de Deus pudesse ser pregada. E Daniel estava em oração, ele estava com o coração apertado, era um homem que amava demais o povo de Deus. E quando ele estava assim em oração, Deus dá uma visão para ele. E Daniel, na visão, vê o santuário. O santuário era o nome que se dava à igreja no Antigo Testamento. É nesse santuário que tinha um pátio e 2 compartimentos. Ali, não é o tema de hoje, ali ocorriam cerimônias que ensinavam o povo de Deus sobre a salvação, sobre o Messias que viria. Cada cordeiro que era sacrificado tipificava, apontava para o cordeiro que viria. Então ali era, de forma didática pelo santuário, ensinado para o povo sobre
o plano da salvação sobre Deus, e enfim. E dentro desse santuário, havia uma cerimônia, uma vez por ano, que hoje os judeus chamam de Yom Kippur. Essa cerimônia, o dia da expiação, que ocorria uma vez por ano. Qual era o objetivo dessa cerimônia? Era como se anualmente o povo de Deus deveria fazer um balanço da sua própria vida. Nesse dia, o povo de Deus ficava em torno do santuário, as 12 tribos, organizadas em volta, 3 em cada lado do retângulo do santuário, e o povo ficava em contrição, em oração, pedindo perdão a Deus, pedindo que Deus pudesse continuar com eles, e nesse dia, o sacerdote entrava no santuário, e especificamente, uma vez por ano, ele entrava no último compartimento do santuário, que chamamos de Santíssimo, aonde estava a arca onde estava contidos os 10 mandamentos, os 2 querubins que eram colocados reverentemente sobre a palavra de Deus, e ali em cima da arca, quando os sacerdotes ministravam, muitas vezes Deus se manifestou ali em cima dessa arca, aonde nós chamamos, onde a Bíblia chama de propiciatório, onde Deus manifestava a sua glória. Só uma vez por ano o sacerdote entrava ali, e ele entrava, ele realizava 2 sacrifícios. Na verdade, ele realizava um sacrifício por ele, e depois ele tinha um outro processo, que a Bíblia chama de purificação do santuário. O que era isso? Era como se uma vez por ano, simbolicamente, Deus pegasse todos os pecados que haviam sido cometidos do povo, e quando o povo pecava, vocês sabem que os cordeiros eram oferecidos, simbolizando a Jesus. Isaías 53 diz que como um cordeiro Jesus foi levado ao matadouro. João capítulo 1, quando João Batista vê a Jesus, ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o cordeiro tipificava Jesus, e o sangue desses cordeiros eram levados para dentro do santuário e aspergidos no santuário. E uma vez por ano, era como se Deus purificasse, zerava a conta. Entendem isso? E ali, o povo era perdoado, um novo ano se iniciava, um novo processo se iniciava, e Deus dava um recomeço para aquele povo. O juízo, a avaliação de cada um era feita, e cada um nesse dia do juízo, como eu disse, deveria pedir perdão, deveria recomeçar, deveria se reconsagrar a Deus. Era isso que acontecia na terra. Agora Daniel lê o versículo dizendo que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Daniel percebeu que não era o santuário da terra. Primeiro, nem santuário tinha quando Daniel teve essa visão, porque o templo havia sido destruído por Nabucodonosor. E ele sabia que até 2.300 tardes e manhãs, ele sabia que era algo para o futuro. Mas por que Deus estava dando essa visão para ele? Se o problema dele eram os 70 anos da profecia de Jeremias. Daniel estava buscando a Deus para dizer assim: Deus, 70 anos chegou, está chegando, e o povo? Então Deus dá um presente para Daniel. Nessa visão, Deus responde várias coisas para ela. Primeiro, que o povo ia voltar. Segundo, dentro dessa profecia das 2.300 tardes e manhãs, Deus dá uma outra profecia que não é o tema dessa manhã, é outro assunto, mas uma outra profecia que começava na mesma data, que era a profecia das 70 semanas. Que mostraria quando Jerusalém ia ser destruída, que mostraria quando Jesus ia ser batizado, quando ele ia ser morto, e quando o evangelho ia ser pregado para os gentios, e Israel deixaria de ser a nação escolhida por Deus para levar o evangelho. Dentro dessa profecia, então, eu vou dizer a data para vocês. No ano 457 a.C., começaria a profecia das 2.300 tardes e manhãs, e começaria a profecia das 70 semanas. Não vou entrar no detalhe disso agora, pelo tempo. Mas Daniel então entende que o povo ia voltar, entende que o templo ia ser reconstruído.
ele entende que o Messias viria, mas nem tudo ele entende. E essa profecia, só das 2.300 tardes e manhãs que hoje entendemos que eram dias, e um dia profético é um ano, e esse ano findaria em 1844. Com essa profecia, mesmo que Daniel não tenha entendido tudo, ele entendeu que Deus um dia julgaria a humanidade e a justiça seria feita, porque a purificação do santuário na terra tinha a ver com juízo. Então Daniel entendeu que se purificar o santuário da terra, seria Deus exercendo o juízo, a justiça. Daniel entendeu que um dia Deus faria isso, não só ali nos seus dias, mas para a humanidade. E Daniel entendeu isso. E quando Guilherme Miller lê esse texto, ele começa a estudar. E ele começa a estudar de forma profunda. E ele começa a estudar, e a Bíblia dá base para isso. Volto a dizer que infelizmente não dá para a gente estudar tudo hoje, eu vou só citar. Guilherme Miller entendeu que o início dessa profecia estava ligado a um decreto que seria dado por um rei da Medo-Pérsia, para que Jerusalém pudesse ser reconstruída. E o ano desse decreto seria no ano 457 a.C. Guilherme Miller entendeu isso. E ao estudar mais a Bíblia, Guilherme Miller entendeu que essa tarde e manhã, que tem a ver com um dia, simbolizaria um ano, significaria um ano na profecia. E ele entendeu então que Jesus voltaria cerca do ano de 1844, inicialmente 1843, depois estudou melhor 1844. Só que apesar de Guilherme Miller ter feito isso, e não só ele, muitas pessoas ao estudarem as suas pregações, porque ele pediu para Deus, que se fosse para ele pregar essa mensagem, que algo sobrenatural deveria acontecer, mas ele não ia se oferecer. E o que aconteceu? Ele foi chamado para pregar, e a partir daí começou a pregar essa mensagem, aonde milhares e milhares de pessoas saíram das suas denominações, formaram um grupo, porque Guilherme Miller entendeu que a purificação do santuário estaria ligado à segunda vinda de Jesus. Ele não entendeu primariamente o que iria acontecer ali na purificação. E o que aconteceu em 1844? Em 1844, um grupo gigantesco esperou a volta de Jesus. 20 de outubro de 1844. E nesse dia o que aconteceu? Jesus não voltou. E eles pensaram, não é possível. Estudamos muito, né? Buscamos, por que Jesus não voltou? E aí surgiram 4 reações das pessoas que esperaram. Primeira reação, muitos voltaram para suas igrejas. Acreditamos em algo errado. Guilherme Miller estava errado. E voltaram para suas igrejas. Um segundo grupo, desistiram da fé. Desacreditaram na Bíblia, em Deus, desistiram. Terceiro grupo, continuaram marcando outras datas. Deve ser a data que está errada. E não era a data que estava errada. E o quarto grupo, começaram a estudar a Bíblia com profundidade. Foram estudar o livro de Hebreus, que falava do santuário, descobriram que existia um santuário no céu. Começaram a estudar, a buscar orientação de Deus. E esse grupo, Guilherme Miller nunca foi adventista. Ele era batista, primeiro deísta, depois batista. Esse grupo que começou a estudar a Bíblia, entendendo que o erro havia sido deles, não de Deus, não da Bíblia, que começou então um movimento que chamamos de movimento adventista. Em 1844. A igreja, eu vou mostrar a data depois, ela se estabelece oficialmente em 1863. Mas foi a partir desse evento que começaram a estudar a Bíblia. Algumas pessoas
que não gostam dos adventistas e que não entendem isso, fazem alguns deboches. E um deles é dizer assim, engraçado, alguns dizem, eu estava vendo outro dia um grupo debochando, um deles dizia assim, engraçado, não é? Deus revelou para eles a profecia das 2.300 tardes e manhãs e esqueceu de dizer para eles que não era a volta de Jesus. Parece um deboche interessante, não é? Deus fala uma coisa, mas não fala tudo. Quer dizer, eles estavam dizendo assim, isso não é de Deus. Mas vocês se lembram de um outro desapontamento na Bíblia? Alguém se lembra de um outro desapontamento na Bíblia? Qual foi o maior desapontamento na Bíblia? Inicialmente. Qual? Os discípulos conviveram com Jesus 3 anos e meio. Os discípulos estavam com Jesus do lado deles. E eles não entenderam que Jesus teria que morrer na cruz. Eles não entenderam. Eles se desapontaram a ponto de achar que alguma coisa está errada. Pra vocês terem uma ideia, quando Jesus ressuscita, e fala para Maria, fala para Pedro e para os discípulos que eu vou encontrar com eles no mar da Galileia. Sabe o que eles estavam fazendo? Pescando de novo. Porque eles acharam que tinham acreditado em algo que não estava certo. E voltaram a viver a vida deles. Agora eu pergunto, Jesus não tentou dizer para eles? Eles não estavam com Jesus? Por que eles se desapontaram? Então é possível se desapontar? Claro. Guilherme Miller e as pessoas que estudaram a Bíblia não se colocaram nas mãos de Deus, talvez num nível para entenderem 100%, assim como os discípulos não se colocaram nas mãos do Espírito Santo para entender aquilo que aconteceria com Jesus. Quando Jesus está na estrada de Emaús com outros 2 discípulos, lembram? Eles estavam vindo de Jerusalém, Jesus fala, de onde vocês estão vindo? De Jerusalém. Por quê? Você não sabe o que aconteceu? Nós esperávamos um Messias, mas não aconteceu, não foi como a gente esperava. E a Bíblia diz assim, que Jesus abrindo as Escrituras, começando por Moisés, pelos profetas, ele pega o Antigo Testamento e mostra para esses 2 o que estava falando a palavra de Deus a respeito de Jesus, da primeira vinda, etc. Aí eles entendem, os olhos deles se abrem. Guilherme Miller não entendeu isso. Aí o que aconteceu? Um homem que estava nesse movimento na época, chamado Irã Edson, estava orando, pedindo a Deus luz, e ele recebe uma visão, e ele entende o que havia acontecido ali. Eles já estavam estudando, a visão vem para fortalecer isso. O que aconteceu em 1844? O santuário seria purificado. Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. A partir dessa data, eles descobriram que havia um santuário no céu. E eles descobriram, que não é o tema de hoje, eu estou só dizendo, que a partir de 1844 começou a haver um juízo. Que juízo? Aonde, vocês sabem, é um tema denso, gente, mas é um tema importante para a gente saber. Eu sei que não é um tema fácil de ouvir, é pesado, mas não tem outro jeito. A gente tem que explicar, entender nossas origens, entender porque estamos aqui, e não tem outro jeito. Eu estou tentando simplificar para facilitar, mas aguenta um pouco que vai valer a pena para vocês saírem daqui, pelo menos uma vez, com essa base na mente de vocês. Quando eles começaram a estudar e a entender, perceberam que havia um santuário no céu, perceberam que Deus teria um momento de juízo para a raça humana. Por quê? Por quê? Porque no céu, Satanás questionou o amor de Deus, o caráter de Deus, a lei de Deus, certo? Ele questiona.
E Deus, para salvar ou para não salvar seres humanos que viveriam na terra, Deus deveria ter critérios para que isso pudesse acontecer. O juízo envolve, o que envolve um juízo? Avaliar tudo na vida de um réu, vamos falar o juízo da terra, para avaliar se ele é culpado ou se ele é inocente, certo? Então Deus tem um processo. Antes da segunda vinda dele, Deus teria que ter um processo para o universo inteiro. E os anjos, nós somos palco do universo, existem outros mundos criados, que não caídos. Deus tinha que mostrar por que seres humanos seriam salvos ou não seriam salvos. E nós chamamos isso de juízo investigativo. O primeiro homem que morreu, Abel, o nome de Abel, a partir de 1844, Deus trabalharia nesse momento do juízo, para apresentar para todo o universo quem seria salvo e quem não seria, para que o universo não olhasse para Deus como injusto. Só uma outra entrada aqui, que também é um outro assunto. Quando Jesus volta, vamos passar 1000 anos no céu. Uma das atividades do ser humano no céu, sabe qual vai ser? Vai ser a nossa vez de avaliar. Deus se deixa avaliar, e nós vamos avaliar todos os que se salvaram e se perderam, para entender que Deus foi justo. E só no fim do milênio Deus elimina pecado e pecadores. Aí termina. Então temos o juízo pré-advento, antes de Jesus vir, que é o que estamos agora, que começou em 1844. Temos o juízo no milênio, que a gente chama de comprobatório, para comprovar. E temos depois do milênio o juízo executivo, onde pecado e pecadores deixarão de existir. Isso está na Bíblia. Irã Edson teve essa confirmação. E eles continuam estudando a Bíblia. Ali está uma foto da escritora Ellen White, que nós entendemos como uma mensageira de Deus. Ela tinha 17 anos em 1844. Muitos pensam que Ellen White ia tendo as visões e dizendo, essa doutrina tem que seguir, essa aqui também. Tive a luz do sábado, tem que seguir. Não. Eles estudavam a Bíblia, e depois que estudavam, ela tinha visões para dizer, é isso mesmo, esse é o caminho, essa é uma verdade sobre esse assunto. E na verdade os assuntos que a igreja adventista começou a entender, que ainda não eram adventistas, começaram a fazerem parte de um conjunto de doutrinas. E na verdade Deus suscita o povo adventista justamente para restaurar as verdades que haviam sido perdidas, mas que algumas delas já estavam sendo reerguidas pelos reformadores. Deixa eu acelerar, o tempo voa demais. Aqui estão algumas fotos ou desenho de Tiago White, esposo da Ellen White. Vocês sabem que a profecia de Apocalipse 10:11 é a profecia que fala do desapontamento. Quando João, lembram, come um livrinho de Daniel, foi saboroso na boca, amargo no estômago. Foi gostoso imaginar que Jesus voltava, mas depois não voltou, foi amargo. Mas aí o texto diz, é necessário que ainda profetize, ou seja, o povo de Deus tinha que continuar pregando. Vamos agora acelerar rapidinho isso aqui. Guilherme J.N. Andrews foi o primeiro missionário da igreja adventista. Porque a igreja adventista entendeu, esse grupo entendeu, que não só deveriam ter sido chamados para restaurar a verdade, mas para pregar essa mensagem do Evangelho eterno para o mundo todo. E ele foi o primeiro missionário a ser enviado. Falava 5 idiomas. A mensagem adventista chegou no Brasil em que ano? 1890. A primeira família convertida, família Beltz. Eu trouxe aqui uma foto antiga de Gaspar Alto, a primeira igreja, 1895. Eu estive lá há muitos anos. Ainda existe a primeira igreja, o primeiro púlpito, a igreja de madeira, primeira igreja no Brasil. Qual o propósito da igreja adventista? Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide, não é isso? Pregai o evangelho
a toda criatura, para o mundo todo. Essa é a mensagem que Jesus deixou quando ele foi embora. Estou convosco todos os dias, mas pregue o evangelho, ensine, batize, eu estarei com vocês até o fim. Aqui está a nossa missão: pregar o evangelho, pregar sobre a volta de Jesus, pregar sobre os mandamentos de Deus, sobre a salvação pela graça, sobre as doutrinas que acreditamos. A igreja adventista é uma igreja mundial. Aqui está uma das reuniões, eu trouxe uma foto da Assembleia Geral. O que é isso? A igreja foi estabelecida inicialmente nos Estados Unidos, e haviam assembleias de organização da igreja, para organizar a missão, para organizar o trabalho. Aqui foi uma das assembleias, uma das reuniões. Olha que interessante as fotos, parecem todas iguais, não é? As roupas. Isso foi em 1888, em Minneapolis. Isso foi um dos marcos da igreja. Não está muito boa esse desenho, mas foi dos Estados Unidos que a mensagem veio para a América do Sul, para o continente africano, para a Europa, a Ásia, Oceania. Foi a partir dali. Deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre a estrutura da igreja. Para que pudesse ter uma organização, a igreja se subdividiu. Nós chamamos de Associação Geral a sede, que está nos Estados Unidos. Depois a organização dividiu o mundo em divisões. Existem subdivisões da organização que chamamos de divisões. Essas divisões são subdivididas em uniões, as uniões em associações em distrito, no qual nós estamos em um deles, e igrejas, onde estamos em uma delas. Eu vou mostrar isso no mapa para vocês. Existem 14 divisões. Vocês sabem que quando o trabalho é subdividido, ele é melhor organizado. Vocês sabiam que depois da Shell, a igreja adventista é considerada a segunda maior organização do mundo, em termos de organização, de fazer as coisas certas, com planejamento? Nós somos a segunda organização do mundo, depois da Shell, gasolina, petróleo. Então o mundo é dividido em 14 divisões. Nós estamos aonde? Divisão sul-americana. Dentro da divisão, olha aqui, isso aqui é um dado que já é de 2 anos, 3 anos, que já está muito maior, mas eu trouxe, mesmo assim, estamos aqui, na divisão sul-americana, 2.500.000 membros, 30.000 igrejas, 272 delegados, nós chamamos de pessoas que trabalham diretamente na eleição de todos os líderes. A igreja não tem um dono. Os líderes são eleitos por funcionários, por membros de igreja, por pastores que se unem periodicamente para escolher os seus líderes. Não tem dono a igreja. Eu poderia ser o líder, o presidente da Assembleia Geral da igreja do mundo todo, e eu não sou dono. Para vocês terem uma ideia, o salário de um pastor, eu que estou na igreja, é o mesmo do presidente da igreja no mundo todo. Os pastores não visam dinheiro, recebemos o que é necessário, claro, abençoados por Deus para vivermos. Não há um cunho financeiro em ser pastor, mas em cumprir missão. Então aqui estão as divisões e a quantidade de membros. Aqui dentro da divisão sul-americana nós temos a subdivisão das uniões. Olha ali, nós temos 16 subdivisões. Aonde estamos? Vamos achar aqui a União Central Brasileira, ali, o número 11. Estão vendo? Tem a ver com o estado de São Paulo. Existem uniões que envolvem mais de um estado. A nossa união, que é a subdivisão da divisão sul-americana, pelo volume de pessoas, temos uma união só para o estado de São Paulo, que é o 11 ali. Estão vendo no mapa, concordam? Enxergaram? Ok, mais de 2 milhões de adventistas na divisão sul-americana. Eu coloquei aqui, dentro da União Central Brasileira, ela é subdividida em associações. Lembra que eu disse? Aonde está a nossa? Associação Paulista Leste, essa aqui. Estão vendo como é pequenininho? Estão vendo ali o roxo? Está o número 5. A nossa associação geograficamente é a menor. Pra vocês terem uma ideia, temos mais de 200 igrejas nessa região.
E a igreja mais longe, uma da outra, é 60 quilômetros. Só que o número de pessoas que vivem na zona leste e zona norte é absurdo. É gigantesco, por isso que temos uma associação para uma área tão pequena. Os dados dessa próxima slide não estão atualizados lá em cima, mas é mais para vocês perceberem. Ali, ó, no número 3, estou com reflexo aqui, deixa eu descer. Onde a gente está localizado. Aqui estão as regiões e os distritos de cada uma das que fazem parte da seção Paulista Leste. O nosso é o número 9. Vê se você consegue encontrar o 9 ali. Aqui no miolo, no meio ali. Estão vendo? É um número verde. Deixa eu ver aqui. Tentar mostrar. Estou com uma mesinha perto. Aqui. Ali é o nosso distrito. Olhem ali a região 2, no meio. Segundo distrito, está escrito Belém. Aqui é o distrito do Belém, composto por 2 igrejas. Para vocês entenderem como a igreja é organizada. Existem uma missão, uma visão, uma missão e valores claros. Olha a missão: fazer discípulos, levando o evangelho. Sabemos quem somos, para onde vamos, onde queremos chegar. Aqui está uma foto da igreja do Belém e outra foto da igreja do Brás Pari, que são as 2 igrejas do nosso distrito. Ok? Para vocês terem uma ideia, 1863 a fundação da igreja, 21 a 22 milhões de adventistas no mundo. Está ali 212 países. Já estamos em todos esses países. Para vocês entenderem, quando há uma reeleição, como ocorreu no ano de 2022, está aqui nessa linha. Olha quantas pessoas foram chamadas do mundo inteiro para escolherem os líderes mundial, 2.700 pessoas. Não é alguém sozinho que decide. Não existe um líder geral para o mundo todo que fique eternamente na função. E ainda eles respeitam a questão de gênero, faixa etária, nacionalidades. Tem pessoas de todas as idades, de sexo masculino, feminino, do mundo inteiro. A igreja trabalha de forma representativa. Não vou ler tudo, são algumas coisas que temos. Esses dados já são maiores. Temos a presença em 215 agora países. Pregamos em 1.002 línguas e dialetos. Temos mais de 8.000 escolas. Mais de 1.000 missionários espalhados pelo mundo. Mais de 300 mil já está agora de funcionários que trabalham. Temos hospitais, temos indústrias de alimentos como a Superbom, que temos aqui em São Paulo. Temos editora como a Casa Publicadora, temos várias no mundo. Para vocês terem uma ideia, na Austrália, do mesmo jeito que a Kellogg, né? Kellogg, pronuncia, é famosa aqui. A indústria alimentícia adventista na Austrália é a principal. No Brasil a Superbom não é a maior. Lá na Austrália é a maior. Então existem escolas, existe desde o ensino fundamental até doutorado na área acadêmica da igreja, porque o evangelho não é pregado só em igrejas, em instituições. Existem hospitais, existem várias entidades que levam a mensagem de Deus de várias formas diferentes, dentre elas a saúde. De São Paulo, mandamos missionários para o mundo todo. Vocês sabem que a PL manda missionários também para fora do país. Hoje, 13 igrejas são fundadas por dia no mundo. Hoje, quase 3.000 adventistas são batizados no mundo. 3.000 por dia no mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês entenderem a diferença na área econômica. A maior parte das religiões, batistas, presbiterianos, a maior parte, eles têm um sistema de organização chamado congregacional. Se essa igreja tivesse com esse estilo, sabe como é que seria? Eu seria o pastor dessa igreja, poderia ser pastor até o fim da minha vida. Se vocês me quisessem, seria pastor até o fim da vida. E os dízimos e ofertas de vocês
Os dízimos seriam para mim, e as ofertas, ou uma parte deles seria para mim, e as ofertas também. Por quê? A igreja se mantém localmente. Uma igreja que tem o sistema administrativo representativo, o foco não é na igreja local. Quando vocês devolvem o dízimo aqui, dão ofertas, o dinheiro não vem para mim. O dinheiro é centralizado na Associação Paulista Leste. Ele também é enviado uma parte para a União, uma parte para a divisão, uma parte para a missão do mundo todo. E esse dinheiro de dízimos tem um objetivo, levar a missão. As ofertas têm outros objetivos, também construir igrejas, enfim. Tudo isso é administrado de forma igualitária, onde todas as igrejas, todos os distritos, todas as associações, todas as uniões e divisões do mundo trabalham na direção de levar o Evangelho, de pregar o Evangelho. Então, igrejas que têm uma condição econômica melhor, seu dinheiro é enviado. Igrejas que têm uma condição menor, seu dinheiro é enviado, mas todas as igrejas têm apoio, conforme as suas necessidades. Então, uma igreja simples vai ter apoio, porque uma igreja com uma condição melhor direcionou o seu dinheiro para que ele fosse usado de forma igualitária. Entendem isso? Senão a igreja rica ficaria sempre com tudo e a humilde nunca conseguiria crescer. Nem igrejas seriam construídas. Então, o sistema representativo é melhor. Ninguém decide a utilização do dinheiro sozinho. Essa igreja local, os dízimos não ficam aqui. Ficamos aqui como uma parte das ofertas. E a utilização do dinheiro das ofertas não é feita por mim. É feita por um grupo que chamamos de comissão, que a própria igreja elege. Entendem isso? Há uma proteção com a utilização do dinheiro. Eu vou fechar com isso aqui. Ainda me aguentam um pouquinho mais? Aguentam? Aguentam? Isso aqui daria para ser um outro sermão, mas eu vou avançar aqui para que a gente saia daqui com a visão completa. A igreja ela procura trabalhar em várias áreas, mas basicamente a gente divide a atuação em 4 aspectos, em 4 blocos. Nós chamamos isso, quando se fala de mordomia cristã, muitos pensam, a palavra mordomia ela não é uma palavra que nós usamos de uma forma boa hoje, não é? Porque um pergunta para o outro, como é que está a tua vida? Estou tranquilo lá, você está vivendo na mordomia, né? A palavra é deturpada hoje. Mordomia é sinônimo de não fazer nada, de não trabalhar, mas a palavra mordomia vem de mordomo. Essa função de mordomo, não sei se existe ainda, talvez existam em famílias muito ricas. Qual a função de um mordomo em uma casa? Fazer com que aquela casa funcione da melhor forma. O mordomo organiza tudo, organiza o que vai ser comido, se vai servir de alimento, organiza as roupas, organiza a casa inteira. Ele é o mordomo da casa, mas ele não é o dono. Ele sabe tudo, se envolve tudo, organiza tudo, mas ele não é o dono. O que tem a ver mordomia com isso? O mundo é de Deus, tudo é de Deus, mas nós somos mordomos para cuidarmos das coisas que Deus coloca nas nossas mãos. E isso não envolve só bens materiais. Isso envolve 4 áreas. Como nós usamos o tempo que Deus nos dá. Chamamos isso de 4 T's. Como usamos o tempo que Deus nos dá. Como usamos os talentos que Deus nos dá. Como usamos o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E como usamos o dinheiro, o tesouro que recebemos, os bens materiais de Deus. Mordomia não envolve só dinheiro, envolve as 4 áreas. E minha linha vai ser nesse sentido. Não vou ler tudo, mas o tempo. Olha o que é que Efésios, Paulo diz: desperta, você que está dormindo, levante-te dentre os que estão mortos espiritualmente, Cristo vai iluminar você. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não vivam como tolos, como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Deus diz que temos que utilizar bem o tempo. Todos temos o mesmo tempo. Por essa razão, não sejam insensatos,
Procurem compreender a vontade do Senhor e enchei-vos do Espírito. Paulo está dizendo, aproveite o tempo para, em primeiro lugar, serem cheios do Espírito Santo. O sábado não tem a ver com o tempo. O sábado tem a ver com o tempo. O dia do Senhor, andar nos caminhos de Deus, fazer a sua vontade, dizer as suas palavras, estarmos com a família, servindo a Deus. Lembra-te do dia do sábado para o separar, para o santificar. Aqui está o foco. Jesus, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga segundo o seu costume. Jesus ia na sinagoga aos sábados. Alguns dizem, o sábado não está no Novo Testamento. Jesus ia na sinagoga aos sábados. Talentos. Paulo diz, 1 Coríntios, a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. E Paulo explica os dons. E a parábola dos talentos mostra que quem usa suas capacidades para Deus, Deus as multiplica. Não podemos, quando nós estamos na igreja e não nos deixamos ser usados por Deus, não estamos sendo mordomos das capacidades que Deus nos dá. Quando não usamos o nosso tempo bem, quando não guardamos o sábado, não estamos fazendo aquilo que Deus espera que façamos. Corpo, quer comais, muitos dizem, alimentação, o que você come, o que você bebe, não tem nada a ver com vida espiritual, não? Olha o texto, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a honra e glória de Deus. E 1 Coríntios 6, vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que Deus habita em vocês? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honre a Deus com o seu corpo. Já tinham lido esse texto? Cuidado com o corpo. E o último, dízimos e ofertas. Quando se fala de dinheiro, parece que pastor falando de dinheiro não é bom, né? As pessoas pensam, queridos, se você devolver o seu dízimo, a prioridade é você e Deus. Esse é um assunto entre você e Deus, as suas ofertas. Olha o que aqui diz, Abraão, muitos dizem, não, o dízimo veio só quando veio Moisés, as leis de Moisés, a tribo de Levi. Abraão devolveu o dízimo de tudo, está em Gênesis 14. Jacó fez um voto a Deus, que se Deus cuidasse dele, quando ele foge, lembra do irmão Esaú? Ele vai lá morar no irmão de Rebeca com Labão. Ele fala, Deus, se o Senhor me proteger, se o Senhor me guardar, eu faço um voto, tudo que eu ganhar do Senhor, tudo que o Senhor me abençoar, eu vou devolver o dízimo. Todos os dízimos da terra, cereais, frutas, animais, todos eram, o dízimo era levado ao Senhor. Malaquias, olhem esse texto, é um dos textos mais fortes. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vós estão me roubando, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, no que nós estamos roubando? E Deus diz, nos dízimos e ofertas. Os dízimos, o que é o dízimo? Quando nós devolvemos de cada 10 partes, tiramos uma parte de 10 para devolvermos o que é de Deus. O dízimo não me pertence. Eu não posso usar o dízimo como quero. Porque o dízimo, eu recebo, vamos supor que eu receba R$1.000, 1/10 é R$100. 1/10 é de Deus, eu não discuto, eu levo na sua casa, como diz Malaquias. E tem a ver, o dízimo tem a ver em entendermos que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o dono de tudo, e eu reconheço isso quando devolvo o dízimo. As ofertas não têm percentual, mas ela é proporcional, como nós vamos ver, às bênçãos. Eu defino se 10, 5, 15, eu defino. Mas elas têm a ver agora com Jesus como nossa oferta, como nosso Salvador. O dízimo tem a ver com Deus Criador, a oferta tem a ver com um Deus Salvador. São coisas diferentes, os objetivos são diferentes. Apesar de envolverem dinheiro, vocês estão, versículo 9, debaixo de grande maldição, porque vocês estão me roubando. A nação toda está me roubando. Deus estava falando isso para o povo de Israel.
tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa, e depois me coloquem à prova, diz o Senhor. Vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês bênçãos que nem terão onde guardá-las. Não é uma barganha com Deus. Vou dar para você me devolver. Hoje, sabe o que é pregado na maior parte das igrejas? Teologia da prosperidade. Você dá para Deus primeiro, depois Ele te abençoa. Não é assim na Bíblia. Você recebe de Deus para devolver e dar, não ao contrário. Tem gente que vende o carro, faz empréstimo para dar dinheiro. Quando eu der, Deus vai me abençoar. Uma mulher vendeu o carro, deu tudo, e falou para o pastor: dei tudo e não recebi de volta. O pastor falou: você teve fé para dar, não teve fé para receber. Entendem isso? Dízimo é devolver o que Deus te abençoou. Oferta proporcional ao que Deus te abençoou. É reconhecimento de Deus como meu Criador, como meu Salvador. As ofertas devem ser proporcionais às bênçãos. Eu não vou ler. Deuteronômio 16, 17 diz isso. Deuteronômio 16, 10 diz isso. A oferta é um ato de adoração, uma expressão de fé. Paulo diz: cada um contribua, agora está falando da oferta, segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Segundo Coríntios. Esse último episódio, e a última parte, quando Moisés foi construir o tabernáculo no deserto, a Bíblia diz que Moisés, por orientação de Deus, pediu que o povo trouxesse ofertas ao Senhor para a construção do templo. Alguns dizem assim: você não se pode pedir na frente. Deus falou: Moisés, fala para o povo trazer ofertas. E olha o que aconteceu. Capítulo 25. O Senhor ordenou que ele pedisse o quê? Deixa eu descer aqui para enxergar. Ofertas de ouro, prata, bronze, fios de tecido. Muitas coisas queriam ser construídas. O santuário. Agora olha o que diz o versículo 6 do capítulo 36. O povo trouxe tanto. Moisés ordenou que o povo parasse de trazer ofertas para o santuário, pois já havia o suficiente. Como seria bom esse dia. A gente luta muitas vezes para pagar as contas numa igreja, porque as pessoas não entendem a importância de dízimos e ofertas para com Deus e para a manutenção da casa de Deus. Gastam o seu dinheiro como se Deus não existisse. O povo trouxe, o último versículo, voluntariamente ofertas de ouro, prata, bronze. O povo trouxe tudo o que deveria trazer, as primícias para Deus. O plano de mordomia financeira adventista surgiu da necessidade de evangelismo e de um apoio equitativo aos pastores, à igreja como um todo. Depois de muito estudo, no início do século 1859, um plano de beneficência sistemática foi adotado pela igreja, ou seja, dizimar, ofertar constantemente. Aqui está o plano de Deus para isso. Deus em primeiro lugar. Mateus diz: buscai a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu queria, para terminar, eu trouxe um marcador de página para vocês, que fala dessas 4 áreas da vida, porque não existe uma mensagem sem decisões, e a Simone vai distribuir, para que você faça a sua entrega a Deus, o seu voto a Deus. Ali vai envolver o uso do seu tempo, o uso dos seus talentos, o uso do seu tesouro, a maneira como você cuida do corpo. É um marca-páginas que devem ser guardados no teu coração, de acordo com a sua decisão nessa manhã. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você entendeu nessa manhã que você está numa igreja que teve data de nascimento e que tem um propósito claro e que está cumprindo a sua missão? Deixa eu ler com vocês aqui o cartão. Todos já pegaram? Vamos fazer isso juntos? A Simone vai dar uma caneta para vocês.
Deixa ela dar a caneta e na sequência, vamos ler esse compromisso de fé juntos? Podemos? Aqui, pessoal, Simone, acho que vale dividir um pouco as canetas para os dois lados. Não temos muitas. Fechamos com isso, irmãos. Nós temos que tomar decisões. Ouvirmos por ouvir e sairmos daqui sem decidirmos, não mudará a nossa vida. Vamos no primeiro item. Eu vou pedir para você marcar, e depois eu vou pedir para você se levantar no final todos juntos, para depositarmos nessa arca a sua decisão, e para orarmos pela sua decisão. Podemos fazer assim? Primeiro, é um compromisso, você deve fazer com Deus em pensamento, marcando um X aí se você quer fazer esse compromisso, no primeiro quadradinho. Reservarei o início de cada dia para ter comunhão íntima com Deus. Vou reservar um tempo para Deus, se possível no começo do dia. Vou procurar seguir a minha vida para poder ter tempo para Deus. Você entende que deve fazer esse compromisso com Deus? Marque esse primeiro quadradinho. Segundo, ligado à saúde, o templo do Espírito Santo. O primeiro é templo, o segundo é templo, corpo do corpo. Viverei um estilo de vida saudável, seguindo os princípios de saúde, orientados por Deus. Quer fazer esse compromisso com Deus? Está com o cartão, Lucas? Não te deram o cartãozinho? Simone, o Lucas não pegou o cartãozinho. Estou vendo que o Lucas está petrificado aqui. Alguém não pegou? Desculpa, Lucas. Eu já conheço bem o Lucas, sei até que ele estava sem cartão. Então, Lucas, o primeiro foi: reservarei tempo para Deus. O segundo, viverei um estilo de vida saudável, seguindo os princípios de saúde orientados por Deus. Terceiro, devolverei fielmente os dízimos ao Senhor, 10% das minhas rendas, e dedicarei. Aí você coloca, não precisa colocar o nome, eu não preciso saber o seu nome. Quando você trouxer esse pedaço aqui destacado na salva, eu não saberei que é você, é o seu pacto com Deus. Então, você dedicará qual percentual das suas rendas para Deus? 1%, 5%, 10%, isso é uma decisão sua, como oferta sistemática ao Senhor. O último item: trabalharei talentos agora, trabalharei para Deus usando meus dons para compartilhar a salvação, as boas novas da salvação. Eu queria orar pela sua decisão. Que tal você destacar e vir aqui à frente para a gente poder orar? Coloque aqui, venha aos pouquinhos. Eu não vou nem olhar, a sua decisão, é a sua escolha, é você com Deus. Eu estou te dando as informações para que você faça os seus compromissos com Deus. Você não é obrigado, nem a vir à frente, não é obrigado a marcar nada. É a sua decisão, é a sua escolha, é o seu compromisso com Deus. A minha função foi esclarecer a vocês quem somos, por que estamos aqui, qual a nossa missão, a importância de cuidar do templo, do corpo, da saúde, dos bens. É uma decisão nossa. Ninguém pode induzir, forçar você. Mas Deus está nos dando oportunidade de nós fazermos esses 4 compromissos com Ele nessa manhã. Deus sabe quem somos, não é, Lucas? Sabe o que está no nosso coração. Não envolve só dinheiro, envolve tempo, envolve saúde, envolve usarmos nossos talentos. A igreja do Pari precisa dos seus talentos. Deus precisa que você passe tempo com Ele. Que bom que vocês estão aqui. Deus os abençoe, cada um de vocês. Que bom que você ficou
demoramos hoje, não vai ser assim sempre. Mas hoje foi importante para que você saia daqui sabendo por que você é um adventista do sétimo dia. Por que você faz parte dessa igreja. Como essa igreja surgiu, entendem isso? Deus está te chamando para ser um missionário local, apoiando essa igreja com as suas capacidades. Não é assim? Vamos orar? Que bom que você está aqui. Mais alguém queria trazer, não trouxe? Pode vir. Vamos nos concentrar agora para orarmos e irmos para casa. Queridos, eu quero agradecer a paciência de vocês. Eu sei que a mensagem foi pesada, foi difícil, mais teórica, mais conceitual, mais aula. Mas uma coisa é certa: você sabe que você não está numa igreja que tem um dono, que visa tirar dinheiro de você, que tem propósitos que não são bíblicos. Você está numa igreja que surgiu numa profecia, com mulheres que estudaram a Bíblia, com uma doutrina baseada na palavra de Deus, com uma missão de levar o evangelho para o mundo todo. Você viu a igreja crescendo, a igreja está avançando para cumprir a missão. E o último sinal da volta de Jesus é esse que falta. Quando o evangelho for pregado a todas as nações, então Jesus vai voltar, e nós estamos cumprindo essa missão. E você, aqui na igreja local do Pari, está cumprindo a sua missão, ao andar com Deus, a dedicar os seus talentos, cuidar do seu corpo, devolver os dízimos e ofertas, cuidar da sua saúde. Você está cumprindo o chamado de Deus, de viver o evangelho, de pregar o evangelho. Que Deus te abençoe. Volte para casa tendo a convicção de que Deus te chamou, que você está na igreja remanescente, e que Deus vai usar você para que muito em breve vejamos Jesus voltar. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa manhã. Senhor, a mensagem foi longa, Senhor, mas tentamos abordar o que fosse necessário. E eu entendo, Senhor, que isso foi feito. Entendemos o nosso chamado, entendemos que precisamos cuidar do corpo, do tempo, da maneira como usamos o dinheiro, da maneira como cuidamos da nossa vida, das nossas capacidades. Que a igreja do Pari recomece a partir de hoje um novo tempo, uma nova fase, uma igreja unida, todos trabalhando, todos se dedicando, todos tendo tempo para Deus, todos sendo fiéis nos dízimos e ofertas, todos contribuindo para que a missão do evangelho seja cumprida ao levarmos o evangelho para as pessoas. Que voltemos para casa com esses compromissos que tomamos dentro do coração e oramos por cada um deles que estão depositados aqui nessa arca. Que o Senhor guarde, o Senhor sabe de quem é cada cartão, o Senhor sabe a decisão de cada um. Ajude, Senhor, a cada um de nós a cumprirmos os compromissos de fé que decidimos nessa manhã. Que voltemos em paz, que voltemos seguros, que voltemos motivados para vivermos, cumprirmos a missão e estarmos prontos quando o Senhor voltar. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te pedimos isso no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você. Que tal você cumprimentar as pessoas que estão em volta de você, desejando um bom restante de dia. Que Deus te abençoe.